nós falamos agora, e eu te provocava, sobre a questão da nova avalanche de tuberculose. E daí? Pois é, o nosso país, especificamente o estado do Rio Grande do Sul, na mesma época que nós fomos estudantes, foi exemplo brasileiro, principalmente com o professor Werner Powott, que fez com que a tuberculose quase que zerasse, com a situação epidemiológica que ele criou no estado do Rio Grande do Sul, principalmente no Sanatório Partenon, em Porto Alegre, e que terminou com a doença. Mas isso foi muito investimento, muito trabalho, não investimento financeiro, muito trabalho de pessoas querendo isso, porque isso tem que ir lá na fonte que contamina, aquele paciente bacilífero, aquele que bota o bacilo para fora quando ele escarra, ele está contaminando o filho, está contaminando a esposa, está contaminando o vizinho, e ele sai, ele vai no bar, ele vai no trabalho, e isso se perpetua. E isso tem um trabalho muito grande epidemiológico de pessoas que têm que trabalhar isso como técnico. E nós fomos exemplo disso na década de 80. Porém, nós tivemos também um problema para que isso saísse do nosso controle, que foi a imunodeficiência adquirida. E isso fez com que muito mais pacientes tivessem a tuberculose, aparecessem, eclodisse a tuberculose, que todos nós entramos em contato com o bacilo. Todos nós. Nós temos o bacilo conosco. Ele fica conosco, só que ele não aparece porque nós temos defesas para mantê-lo preso dentro de uma cadeia. Naquele momento em que as defesas caem, ele aparece, ele causa a doença. Então, na imunodeficiência adquirida, com o aparecimento do vírus HIV e com a AIDS, essas defesas começaram a cair e essa doença eclodiu. Junto com uma política pública não adequada, não com investimento financeiro, mas com investimento de pessoas para cuidar isso, é isso aí. Tem tuberculose aqui, tem tuberculose no corredor, tem tuberculose no ônibus, tem tuberculose na rua, tem tuberculose no bar, tem tuberculose no supermercado. Qualquer pessoa que está tossindo pode ter tuberculose. O governo ainda faz algumas campanhas, você que tosse há mais de 3 semanas, procura o seu médico, daí ele vai ver se tu tem tuberculose ou não tem tuberculose, mas está completamente fora de controle. E a tuberculose passou de ter, assim, uma má fama, né? Um carimbo de promiscuidade, um carimbo de doenças, pessoas humildes da periferia. Não, acabou. Tuberculose dá em todo mundo hoje porque ela está em todo meio e todo mundo respira esse ar, pega esse bacilo e amanhã o Dr. Fabra está com tuberculose. Amanhã aparece um derrame pleural, como acontece em vários dos nossos colegas, a gente faz o diagnóstico, tuberculose. Mas o bom de tudo isso, Arnoldo, é que a tuberculose, entre aspas, é bom ter, porque a gente toma um remédio e termina com a tuberculose. Desde que tome corretamente. Desde que tome corretamente. Outro problema. Isso porque é difícil, porque eu vou tomar, você vai tomar, as pessoas que estão um pouquinho mais acostumadas vão tomar, mas quem nós estamos lidando na periferia que perpetuam um pouco relacionado à promiscuidade, à vida dessas pessoas, eles tomam 1 dia, 5 dias, 7 dias, passam, não tomam, voltam a tossir, se transformam em pessoas que dissimilam o bacilo para todo mundo e daqui a pouco essas drogas que ele usou um pouco e parou, não mais são eficazes para esse bacilo. E daí se transforma num bacilo de difícil tratamento e que nós temos dificuldade de tratar e a tuberculose daí se transforma numa doença muito grave que destrói o pulmão e mata a pessoa. Hoje em dia é quase que inaceitável uma pessoa morrer de tuberculose. Bom, hipertensão pulmonar. Esses dias eu recebi no consultório um paciente que nós colocamos uma válvula aórtica, né, por catéter. Um procedimento grande, né, um aparato enorme, 15 pessoas dentro da sala de hemodinâmica, né, e proctor de outros locais do país e assim por diante. E esse paciente também, um tabagista inveterado, né, com alterações pulmonares sérias. Daí nos chamou a atenção que ele foi para Porto Alegre para fazer um tratamento com algum, não sei se é um tipo de vacina, um medicamento em Porto Alegre, e que era
caríssimo o tratamento que só o governo poderia pagar. O que tu pode nos dizer sobre isso? Para mim foi uma novidade. Exatamente. A hipertensão arterial pulmonar primária é uma doença que costuma aparecer em mulheres jovens, menos de 50 anos. Essa doença, ela pega os vasos do pulmão e fecha os vasos do pulmão. E isso não tem cura. De forma geral, o tratamento definitivo é o transplante duplo de pulmão. Porque essas pessoas, a doença evolui. Recentemente, a indústria farmacêutica desenvolveu uma grande quantidade de medicamentos e, óbvio, medicamentos caríssimos. Doses de cada dose, vou dizer um exemplo aí, de 7 mil, 15 mil, 12 mil por dose. Mais ou menos como o quimioterápico moderno para tratamento do câncer. E alguns têm uma resposta. Só que a resposta, ela é medida da seguinte forma, Arnoldo. Eu hoje tenho essa doença, caminho 4 passos. Com o tratamento, eu caminho 15 passos. Ou seja, a resposta que eu estou tendo disso é muito pequena, então nós estamos ainda precisando aprender muito mais dessa doença para tratar. Necessita, sem dúvida nenhuma, uma presença do hemodinamicista para o diagnóstico dessa hipertensão arterial pulmonar primária. Nós não conseguimos, porque tem várias outras causas, essa que você falou, que tem uma doença cardiológica nítida que pode levar a uma hipertensão pulmonar. Mas a doença cardiológica tem que tratar a parte cardiológica, com isso vai melhorar essa hipertensão arterial pulmonar, que é isso que vocês fazem quando vocês tratam esse tipo de paciente. E esses não são um indicado propriamente dito para encher de medicamentos caros para isso. Um medicamento que se usa como rotina é o sildenafil, que é o Viagra, que outrora serviu para outros problemas relacionados à urologia, mas que se usam em doses altíssimas de 4, 5, 6 comprimidos por dia para dilatar esses vasos do pulmão. Mas de forma geral é uma doença que existe no nosso meio, ela é uma doença que está por aí, a gente não faz o diagnóstico muito, mas o nosso prognóstico, nossa terapêutica é muito pequena, muito difícil tratar. E a resposta é muito ruim, invariavelmente evolui para transplante pulmonar em serviços de referência. Nós estamos no final do programa, assuntos são vários, a gente poderia ficar aqui numa mesa de bar tomando uma cerveja sem álcool, né, mas bem gelada, e a nossa conversa continuaria. Tem alguns pacientes que me dizem, doutor, mas aquele meu vizinho teve câncer de pulmão e ele nunca fumou. Eu coloco para ele sobre os percentuais da questão do cigarro com o câncer e aqueles que não fumam. Em rápidas palavras, o que poderia colocar sobre isso? Uma das coisas que previne o câncer de pulmão é não fumar. Acabou. Mais de 90%, trabalhos mais recentes, acima de 98%, das pessoas que têm um câncer de pulmão primário, nasceu no pulmão, aí cabe ressaltar, tem aquele que nasce na perna e vai para o pulmão, tem aquele que nasce no cérebro e vai para o pulmão, tem aquele que é do rim e vai para o pulmão. Não, esse não serve. Serve aquele que começou no pulmão, o diagnóstico de primário do pulmão. Invariavelmente é relacionado ao tabaco. Se você não quer ter câncer de pulmão, não use tabaco. Com isso, tu vai diminuir a chance acima de tudo e ainda vai poupar todas as tuas artérias para o Arnoldo diminuir a atividade profissional dele também e prolongar a tua vida. Então, é assim. Claro que existem pessoas que fumam e que não desenvolvem enfisema, não desenvolvem bronquite, não desenvolvem câncer de pulmão. Estou falando só da doença respiratória, não estou falando nada da parte cardiovascular, que eu não vou meter nada nisso, e na parte urológica ou qualquer outra parte. Mas eles não vão desenvolver uma pequena porcentagem. Se eu posso prevenir isso, eu não tenho que fumar. Não tem outras palavras, é não fumar. Excelente. Bom, então o Rogério Luiz Fabra, nosso amigo, colega de pneumologia, e que já tivemos ao longo desses anos a oportunidade de atender alguns pacientes em comum, né? Vários. Inclusive franceses. Vários. Bom, muito obrigado pela atenção. Eu deixaria para você as palavras finais. Agradeço a oportunidade de falar para a comunidade e dizer assim, se tivesse que dizer algumas coisas para nós, ainda bem que você tocou no assunto.
não vamos fumar. Não fumando, com certeza o nosso pulmão vai melhorar e nós vamos cuidar de todo o nosso organismo. Fica esse exemplo para todo mundo, sem tabaco. Muito bem. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência. Agradecemos a todos a vinda do Dr. Rogério Luiz Fabra, que saiu do seu consultório para estar aqui conosco gravando esse programa. Até a próxima semana.